Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei. Olha só, eu trouxe hoje para vocês um conteúdo que muita gente me pediu, tá? Porque tá saindo muitos editais agora de vestibulares e de concursos públicos, né? Organizados pela banca Vunesp, e muita gente tem dúvida. Eu recebo várias mensagens lá no Instagram, por exemplo, e no WhatsApp, perguntando assim: qual que é a diferença? Da Vunesp para vestibulares, a Vunesp para concursos. Eu já estudo para vestibular da Vunesp. Se eu fizer um concurso e a prova de redação vai ser a mesma coisa? Vai dar tudo certo? Como é que é? Tem que fazer um outro curso? Vamos lá que eu vou resolver essas dúvidas aqui, tentar esclarecer ao máximo essas dúvidas para vocês, tá bom? Vou compartilhar com vocês meu slide maravilhoso. Então, pera lá que vai dar tudo certo. Pronto, minha gente. Slide na tela, vamos lá. Esse conteúdo vai ser bem curtinho, mas assim, vai ser muito importante para a sua preparação, tá? Nos vestibulares e nas provas de concurso público e processos seletivos que tenham prova de redação, tá? Organizados pela VUNESP. Bora lá. Quem é a VUNESP, né? Mas primeiro eu preciso te falar qual que é a importância de você estudar para a prova de redação. Tá? Então, assim, aqui eu coloquei um textinho para você pensar, né, para você refletir um pouco sobre a prova, a importância da prova de redação, né, para o seu processo seletivo, né, ali para o concurso público e vestibular. Muitas vezes, gente, é a prova de redação que te coloca dentro da vaga. Tá? Então, não é uma prova que você pode negligenciar, não é uma prova que você pode simplesmente deixar para, não, deixa para cima da hora, vamos lá, seja o que Deus quiser, entregue nas mãos de Deus, dependendo do tema que cair, tá tudo bem. Se não for um tema que me favoreceu, tudo bem também. Então, assim, aqui na Salinha da Mel, a gente não conta com a sorte, tá? A gente trabalha é, com um estudo direcionado, tá? Então, assim, mais importante do que você fazer uma nota alta na redação hoje é você se preparar, né, com conteúdos direcionados, né, é você crescer a sua nota ali ao longo da sua preparação até o dia da prova. Tá bom? Então, aqui a gente trabalha com esse acompanhamento, tá? Então, vamos supor que você vai fazer uma prova de concurso e uma de vestibular organizado pela VUNESP. Então, eu vou te preparar aqui na salinha da Mel, vou te direcionar para as duas provas, tá? Respeitando ali as características, né, as peculiaridades dessas provas. Esse é o nosso diferencial aqui na salinha da Mel, para falar a verdade, tá, minha gente? A gente não vende aqui um curso, né, é um preparatório Enem, é um preparatório para o vestibular da Unifesp. Não, a gente trabalha com um acompanhamento, é um professor particular, tá bom? Então, a importância da sua prova de redação, gente, eu até separei aqui algumas bancas. A prova de redação chega a 20% da nota, tá? Em outras, vamos falar de vestibular, por exemplo, né? Alguns vestibulares aqui, algumas bancas daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a sua prova de redação, ela pode pesar ali até 33%, tá? Então, vamos lá. Qual que é a situação em relação à prova de concurso público? Gente, se no vestibular já tem esse peso, na prova de redação do concurso público, a redação te coloca na vaga, a redação te desempata, a redação muitas vezes vai compensar ali uma notinha que, sabe, ficou mais baixa ali nas provas, nas disciplinas objetivas, tá? Então é muito importante você estudar redação, tá? Independente da banca que você está se preparando, para qual que é o cargo, qual que é o curso, é muito importante você estudar para a prova de redação. Estudar não só pensando em acertar o tema, tá? Porque eu recebo muita mensagem de aluno que chega aqui, fala assim, nossa, mas eu acertei todos os temas. Parabéns, meu amigo. Não preciso de aluno assim, tá? Então vamos lá. Que eu preciso? Preciso que você tenha um pé no chão, meu filho. É uma prova.
muito importante, vai definir ali o seu futuro, seja a sua vaga na universidade ou num cargo público. Então, assim, eu não tô aqui, gente, para brincar com a cara do aluno, nem perder meu tempo, menos ainda, tá? Então, assim, eu adivinhei o tema. Eu tô acostumada a fazer essa prova, eu não preciso. Porque não sei o que, porque não sei o que. Meu anjo, presta atenção numa coisa. Quem manda na sua prova de redação é a banca, tá? Então, muitas vezes o aluno diz assim, a gente coloca um tema de redação na plataforma para ele treinar, ele diz assim, não quero fazer esse tema, não. Eu quero fazer esse outro tema aqui que eu achei lá na internet. E às vezes o tema não tem nada a ver com a banca, tá? Ele diz assim: eu vou fazer esse tema aqui porque eu acho que é o que vai cair esse ano. Então, meu amigo, presta atenção numa coisa. Você tem que ter um pouquinho de maturidade, né? Professora, você explodiu assim no meio do nada na sua aula, no meio do vídeo. É isso, gente, porque eu escuto cada absurdo aqui, sabe, em relação à redação, que às vezes eu fico muito chocada. E quando a gente está falando de VUNESP, gente, lógico, a VUNESP, ela tem ali algumas situações, né, de repetir tema. A gente sabe qual é a inclinação da VUNESP já, tá? A gente consegue deduzir qual é a inclinação da VUNESP baseada nas provas anteriores. Vocês vão ver já isso, que ela gosta muito de repetir tema. Mas não é porque ela gosta de repetir tema que você não vai treinar os outros temas, tá? Para essa banca que é tão importante, porque você está aí no alto de sua vaidade, achando que a banca é que está se inclinando para você. E não é, meu anjo, é você que está na fila do pão ali se humilhando por uma vaguinha. Então, a banca ela vai colocar o tema que ela quiser. Então, se chegar lá no dia da prova, ela colocar um tema que você não estava esperando, não adianta você dizer, ai, que banca tóxica, ela saiu completamente do perfil que ela costuma colocar de tema de redação. A gente já viu isso, inclusive, na provinha aí, acho que foi da FAMERP, se eu não me engano, que trouxe recentemente um tema de redação que era exatamente um tema que ela costumava colocar, né? Que ela perguntou aí sobre o aumento de plataformas de e-commerce, né? Na internet. Então, não era um tema esperado, porque geralmente a banca trazia ali temas voltados para a área de saúde, para a área da medicina, temas mais voltados para tecnologia e tal, o que não deixa de ser, né, o lance do e-commerce, mas não era um tema esperado, tá? E daí muitos alunos falaram: nossa, que loucura foi essa daqui? Então prestem atenção numa coisa: quem manda é a banca, tá? Estudante precisa ter humildade. Humildade. Meu anjo, se você não tem humildade, isso vai atrasar muito a sua aprovação, tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos falar sério. Olha só, eu até coloquei aqui algumas informações em relação à coletânea, tá? Que é o que a gente chama também de texto motivador. Então, assim, a sua prova de redação, ela vai ter algumas instruções, você precisa reparar bem nessas instruções, tá bom? Para não fazer bobagem. E aí, o que acontece? Respeitando essas instruções, tá? Aí sim você vai fazer sua prova. Por quê? Porque tem banca, gente, né? Vamos falar aqui da VUNESP. VUNESP, o título não é obrigatório, tá? Mas vamos dar um exemplo, que você pegou lá sua prova, tá? E tá lá na prova pedindo o título. Você vai fazer o quê? Você vai chorar? Você vai tentar entrar com recurso, porque, ai, nossa, não estava no edital o título. Não, meu anjo, tá? Você vai fazer a prova, beleza? Você até pode entrar com recurso depois, se você quiser, mas nesse momento você vai ter que fazer a prova, beleza? Então, presta atenção no seguinte: faça a sua prova de acordo com o comando enunciado, beleza? Vamos lá? Temos os textos motivadores. Olha como que é o texto motivador da VUNESP, beleza? Gente, VUNESP é Banca Paulista, né? Então, você tem que entender o seguinte: é uma banca muito moderna, é uma banca que está 100% alinhada com os temas de atualidades, beleza? Lembrando, a banca
tem uma inclinação para temas que a gente já percebe que ela gosta mais. Vou mostrar para vocês. A banca tem uma inclinação, por exemplo, para temas relacionados ao trabalho, uma inclinação para temas, por exemplo, relacionados à tecnologia, no sentido de inteligência artificial, tá? A banca tem uma inclinação para a questão do bem-estar coletivo. Então, só por aí você já consegue entender qual é o raciocínio da banca, beleza? Mas é importante estudar os temas voltados para atualidades. Então, assim, os temas alinhados com os acontecimentos da atualidade. Por quê? Porque a banca faz tema de redação pensando justamente nesses acontecimentos, tá bom? Então, bora aqui. Então, bora lá. Olha só. Lá na VUNESP, você vai ter esse texto motivador. Gente, o texto motivador da VUNESP, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. O texto motivador da VUNESP, ele vai trazer uns 2, 3 textos, tá? No máximo 4. Nunca vi a VUNESP trazer tanto texto, tá? Ali como motivador. E aí, gente, o que acontece? O texto motivador, ele é uma fonte riquíssima de informações, tá bom? Mas você não pode usar essas informações da forma que está lá no texto, beleza? Não pode fazer a malandragem de copiar e colar, por favor. Você é melhor que isso. Presta atenção numa coisa. Quando o tema da redação da VUNESP for muito difícil para você, o texto motivador, ele vai te dar uma luz, ele vai te trazer argumentos. Se você é aluno da Salinha da Mel, você sabe que nós temos aqui algumas aulas ensinando a tirar informações do texto motivador sem precisar utilizar ele, tá? Então, veja bem, você vai usar as informações, né? E vai usar também as palavras do mesmo campo semântico que estão ali no texto motivador para poder fazer o planejamento da sua redação, tá? Sem precisar recorrer às frases que estão lá no texto. Então, a partir desse texto motivador, você consegue perceber, por exemplo, o escopo. O que que é? Dá um exemplo aqui. Vamos supor que o tema de redação da VUNESP seja o seguinte: cultura do estupro, 2 pontos, entre a incitação à violência sexual e a prática de violência sexual contra mulheres. Então, vamos supor que o tema seja esse lá na redação. O que que existe, veja bem, o que que existe entre a prática e a incitação? Tem alguma coisa ali, tá? Entre a prática e a incitação, que você pode usar como a sua tese nessa redação. O que que é? É a impunidade, né, gente? Presta atenção. O que que é a prática da violência sexual? Gente, é crime. Mas e a incitação à violência, sabe? Gente, a incitação à violência, há algum tempo atrás, sequer era levada a sério, tá? Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês. Quando o crime que hoje, né, o de importunação sexual, por exemplo, esse delito, esse crime, né, de importunação sexual, há muito tempo atrás, nem era levado em consideração. Por quê? Ah, porque não é estupro. Ah, porque não tem a prática do crime sexual. É um homem que está ali importunando uma mulher dentro do transporte público. Gente, hoje essa prática ela é vista de forma muito negativa. Hoje tem, sabe, existem medidas, né? Existem políticas, né, para coibir esse tipo de assédio. Fala-se hoje, inclusive, sobre o estupro virtual, né? Que é justamente o uso de inteligência artificial. Olha só, pode cair esse tema aí, hein? O uso de inteligência artificial
para induzir crianças, induzir mulheres a se prostituírem, a tirar foto sem roupa, ou pegar uma foto dessa mulher e fazer uma montagem como se ela estivesse nua e vender para sites pornográficos, tá? Então percebam, nada disso tem o contato físico. Mas entenda uma coisa, não deixa de ser violência sexual. Só que o que acontece? É uma incitação, é aquilo que chega antes da prática, tá? E o que existe entre a prática e essa incitação? A impunidade. Por quê? Porque o estuprador, de fato, aquele que pratica a violência sexual, ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, a sociedade inteira, se ele escapar ali na rua, a galera vai linchar ele, que é o que acontece, a gente sabe disso. Mas por que que o homem, né? Por que que a pessoa, o indivíduo que pratica incitação à violência sexual, por que que ele não leva, não tem a mesma carga de importância que esse estuprador? É esse o ponto. Então, esse é o escopo. É aquilo que não está explícito ali no texto motivador, nem na frase tema, mas que você precisa entender, né, que está ali essa informação para você utilizar ou como tese ou como argumento, depende da abordagem que você vai fazer. Vocês entenderam aí? Então, o tema da sua redação, a frase tema, tá? Independente de como ela venha, se vai vir em formato de pergunta, se vai vir num formato mais objetivo, se virar, por exemplo, num formato de entre isso e aquilo, que foi o exemplo que eu dei agora, né? Independente do estilo temático, você precisa entender que o texto motivador vai te dar uma informação valiosa para o desenvolvimento dos seus argumentos e da sua tese, tá bom? Para a defesa da sua tese. Então, perceba o seguinte: pegou o texto motivador, por menor que seja o texto motivador da VUNESP, você vai aproveitar esse texto motivador como se fosse o seu único recurso, tá bom? Então, vamos lá, seguindo em frente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a importância do texto motivador da VUNESP, tá? Parece uma bobagem. Tem muita gente que olha para o texto motivador da VUNESP e diz assim: ah, isso aqui não está me ajudando em nada. Vamos ver. Olha só. Lá na prova do vestibular da UEA 2018, a banca VUNESP, ela escolheu o tema Síndrome de Diógenes para a prova de redação. Aí presta atenção no seguinte: o menino passou o ano inteiro treinando redação, treinando ali uns temas, sabe? Na escola, no cursinho. Temas sobre educação, sobre tecnologia, sobre, ai meu Deus do céu, fake news, né? Quantos anos você está treinando em fake news e até agora não caiu, né? Então vamos lá. Presta atenção numa coisa. Chega lá no dia da prova, ele olha Síndrome de Diógenes. Gente, dá pane na hora. O menino trava na hora. Por quê? Ele vai ficar só pensando naquilo, síndrome de Diógenes, síndrome de Diógenes, síndrome, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Por que que escolheu esse tema? A partir do momento que ele viu esse tema, ele não vai mais pensar em nada. A única coisa que vai passar pela cabeça dele é: por que que a banca colocou um tema desse? Ele não consegue gastar energia olhando o texto motivador, procurando argumento, desenvolvendo a tese dele, fazendo uma boa estrutura. Não, muitas vezes ele se sabota só pensando por quê que aquele maldito tema caiu. Então, perceba, você não pode ser esse tipo de aluno, tá? Você não é esse tipo de candidato. E se você está saliendo a mel, você sabe que aqui eu sempre falo, não se emociona com o tema. Você vai lá, vai resolver o tema, acabou, não quero você choramingando porque aí o tema não foi o que eu queria. Esquece. Então, vamos lá. Olha só, o texto motivador dessa prova, gente, trouxe muitas informações para os candidatos. Por quê? Porque o aluno ele podia até não saber o que era síndrome de Diógenes, tá? Mas ele, a partir da leitura dos textos motivadores, ele conseguiu identificar o que era a tal da síndrome de Diógenes, que na verdade é um transtorno, né,
a pessoa ela começa a acumular várias coisas, é uma pessoa acumuladora, e aí ela vai gerando um problema para a vida dela tão grande que ela se isola socialmente. Então, basicamente, né, eu tô falando aqui de uma forma muito geral, tá? O que que era o tema. Então, o que acontece? A partir do texto motivador, o aluno já conseguia entender que se tratava de uma temática relacionada ao consumo excessivo, né? E que isso tinha virado uma doença, ou seja, um caso de saúde pública também, tá? Então, perceba, a partir do texto motivador, ele conseguia tirar ali, gente, argumentos, raciocínios para desenvolver e defender a tese dele. Então, o texto motivador ele é maravilhoso, você precisa utilizar ele a seu favor, tá? Lembre-se, você não pode ter essa vaidade toda, não, senão você, meu filho, vai atrasar sua aprovação, tem que ser humilde. Se não sabe o tema, não sabe o tema. Não adianta você chegar lá na prova e dizer, ah, nossa, até que foi. Já vi muito isso. O aluno faz uma prova péssima de redação, sai da prova e diz assim: nossa, achei o tema bem flexível, porque não tem coragem de dizer que ele foi ridículo na prova. O que que é flexível, meu anjo, numa redação? Presta atenção. Não sabe? Usa, então, meu filho, tem método para tudo. Você vai lá no texto motivador e você vai seguir o passo a passo dessa linha da Mel para conseguir extrair informações sem utilizar as frases do texto motivador, sem anular a sua redação, tá bom? Então vamos lá, seguindo em frente. Já falei da importância do texto motivador, inclusive aqui do ladinho tem uma foto, olha só, aqui a foto de como vem o texto motivador da Banca Vunesp, tá? Geralmente vem assim, desse jeitinho, não muda, independente se é vestibular ou se é concurso público, praticamente não muda, tá? O tema vem nesse formatinho aqui também, ó, vem bem destacado o tema, para não ter dúvida, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, tem a foto, inclusive, de um tema chamado, assim, os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho contemporâneas. Presta atenção numa coisa, não falei para vocês que a banca tem algumas inclinações? E eu mencionei que geralmente a banca se inclina para temáticas de trabalho, para temáticas de inteligência artificial e tecnologia. Aqui ela uniu os dois eixos em um tema só. Então perceba, é você que tem que estudar, a banca vai fazer o que ela quiser, tá bom? Vamos seguindo? Coloquei um breve resumo aqui do que é a Vunesp, né? Mas eu já tinha mencionado antes que é uma banca paulista, uma banca tradicional, né? Mas também uma banca muito contemporânea, uma banca que está alinhada, né, com os assuntos da atualidade, está bem alinhada, né, gente, é, com estudos mesmo, tem uma base teórica muito boa. Então, os textos motivadores, gente, são sempre textos com fontes riquíssimas, né? Com autores renomados. Então, é muito importante você também ter o hábito de fazer, gente, leituras. Por exemplo, Marilena Chauí é uma autora muito requisitada nas bancas paulistas. Deixa eu ver o que mais. Leandro Carnal, Lilia Schwartz também. Então, assim, gente, são autores que sempre aparecem ali nas provas das bancas paulistas, e vocês podem fazer a leitura desses autores, né, dessas obras, porque para vocês também se interarem sobre o trabalho dessas pessoas, tá? Porque, de repente, cai uma temática lá na redação cujo texto motivador é de um desses autores. Então, você já sabe qual é o viés. Você já sabe como desenvolver a partir daquele texto motivador, daquele autor, mas sem utilizar aquele texto motivador. Inclusive, eu já vi em redação nota máxima, em que o texto motivador, por exemplo, era sobre Lima Barreto, e aí o aluno utilizou na redação um repertório do Lima Barreto, mas que não era o mesmo do texto motivador. Olha que incrível, o avaliador vai olhar e vai dizer assim, nossa, ele conhecia o autor, sabe? Ele tem conhecimento de outras obras, ele usou o mesmo viés do autor, sabe? Então, a gente vai recorrendo a esse tipo de coisa para conhecer melhor a banca, tá? Então, vamos lá, redação VUNESP em geral,
o título não é obrigatório, tá? Seja vestibular ou concurso público. Tem uma coletânea de textos motivadores, né? Que serve ali de ponto de partida, né? Para uma reflexão, para pegar ali campo semântico, para pegar ali o viés, né? Ou a tese da banca, você consegue identificar no texto motivador, mas que você não pode também utilizar na sua redação o texto motivador do jeito que ele está lá, né, minha gente? Isso daí, em qualquer prova, vocês já sabem que não pode copiar texto motivador, tá bom? Ah, professora, mas no Enem eu utilizo o texto motivador. No Enem você interpreta as informações do texto motivador, é bem diferente, tá? Então vamos lá. Temos também aqui, gente, uma dica bem importante. Uma ótima estratégia para vocês é delimitar o recorte temático de cada texto motivador, de cada texto da coletânea, e utilizar ele como uma ideia central da argumentação, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar, que é o que eu costumo chamar de tese da banca, tá? O que é a tese da banca? Cara, a VUNESP usa muito isso por exemplo, ela coloca lá um texto motivador sobre a questão de passaporte vacinal. E aí ela coloca um texto motivador que está falando a favor, um texto motivador que está falando contra, e um outro texto motivador lá com um outro tipo de raciocínio. Esse terceiro texto motivador, por ele, você consegue identificar qual é o posicionamento da banca. Então, assim, Mel, quer dizer que eu não posso ir contra o posicionamento da banca? Não, estou falando isso. Mas qual o problema de você acompanhar o raciocínio da banca? Sabe? Se for mais fácil para você argumentar em favor do pensamento da banca, do viés da banca, faça isso. Agora, se você acha que, não concordo, muito complicado para mim concordar com isso, beleza. Mas o importante é o quê? Que você respeite os direitos humanos, o importante é que você sempre tenha uma inclinação para o bem-estar coletivo e não para questões particulares, individuais, tá? Pensa nisso. Pensa nisso. A banca sempre está alinhada, inclinada, na verdade, para temáticas de bem-estar coletivo, de direitos humanos, de democracia. Então, qual o problema de você, sabe? De você seguir essa linha? Professora, eu não acredito na democracia. Finge que acredita, então. Ai, mas eu acho que não é assim. Eu acho que. Escreve um artigo, um blog, faz alguma coisa da sua vida. Na prova de redação, meu anjo, você vai usar conteúdo legitimado. Tá? Conteúdo que seja legitimado, que seja utilizado ali, que seja aprovado, né, pela ciência. Então, assim, na redação não é o lugar de você brilhar ali criando uma tese nova de que, sei lá, a Terra é quadrada. Não inventa, beleza? Vamos, que é papo reto, vocês estão acostumados, né? Vamos lá, a gente está quase chegando no finalzinho desse slide aqui. Eu só queria mostrar. Isso aqui, sim, é para mostrar para você que ainda acha que a banca Vunesp, nossa, não dá, eu vou ter que comprar um curso para Vunesp, para vestibular, Unesp, Unifesp, e vou ter que comprar um curso diferente para o meu concurso público realizado pela banca Vunesp. Cara, não viaja, não precisa disso, tá? Então vamos lá. O que vai mudar? Primeiro eu vou mostrar para vocês os temas, né? Os últimos temas aplicados aí ao longo dos anos em vestibulares Vunesp. Gente, tem muito mais conteúdo Vunesp para vestibulares do que para concurso, tá? Eu revirei tudo, é muito difícil de encontrar, gente, sério para concurso as redações, beleza? Tem muito mais concursos Vunesp sem redação do que com redação. Então, elenquei aqui alguns assuntos, né? Vunesp. Então, vamos lá, olha só. O legado da escravidão e o preconceito contra negros no Brasil. Gente, esse tema aqui caiu 700 milhões de vezes aí em vestibulares Vunesp de 2015 para cá. Só que caiu de formas diferentes, como, por exemplo, escravidão contemporânea, tá? Caiu recentemente.
Então, perceba, novamente eu tenho uma inclinação da banca para alguns eixos temáticos. Publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Gente, esse aqui é outro tema que também já se repetiu na VUNESP. Dentro aí de vamos dizer que a inclinação aqui vai para o uso de imagens, tá? Então, a VUNESP gosta muito do uso de imagens, ela gosta muito de problematizar o uso de imagens, tá? Então, nós temos uma aula, inclusive, é, a imagem como construção de sentidos e tal, tá? A gente tem uma aula sobre isso. E temos também a aula do Sebastião Salgado, que traz praticamente todos os eixos favoritos da VUNESP. Então, não deixe de assistir para se preparar para a sua prova. Temos aqui a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. Gente, esse aqui é um tema relativamente novo da VUNESP, tá? É um tema que tem caído, né? Não na mesma frequência que os outros eixos, mas eu acredito que será uma tendência a partir de agora, tá? Principalmente em relação, né, gente, esse posicionamento aí dos milionários, multimilionários do exterior que estão pedindo para taxarem as fortunas, né? Então, não tem nenhum brasileiro na lista desses milionários e multimilionários querendo pagar imposto sobre a sua fortuna. Mas é uma temática que eu acho que a VUNESP vai explorar mais vezes aí nos vestibulares e concursos. É bom você ficar de olho, porque já caiu nas provas, vai cair muito mais, tá? Então, aprenda aqui. O seguinte, lembra que eu falei da inclinação sobre bem-estar coletivo e não interesses individuais? Olha só, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira, o bem-estar coletivo? Presta atenção, estou te falando o que acontece. O voto deveria ser facultativo no Brasil? Gente, o lance do voto cai bastante. Mas sempre cai no sentido de ser obrigatório ou não, tá? Até esse momento eu não vi nenhum tema de redação VUNESP trazendo o lance do voto, por exemplo, de uma perspectiva diferente, como, por exemplo, a questão do futuro do voto, voto digital, aquela coisa toda. Sempre é perguntando se ele deveria ser facultativo, se ele é obrigatório, não, essas coisas tipo, tá? Vamos lá. O que mais eu tenho aqui? Compro, logo existo. Gente, o VUNESP ama trabalhar a relação de consumo com a saúde, a relação de consumo com a sensação de realização e felicidade, a relação do consumo com o meio ambiente. Cara, a VUNESP explora isso de diversas maneiras. Então, você já sabe que vai ter que estudar, né, a ideia do consumo, tá? Esse eixo, beleza? Seguindo em frente aqui, 2020, o carro será o novo cigarro. Gente, a VUNESP, ela sempre traz essas temáticas que em outros vestibulares costuma cair de forma bem genérica. Por exemplo, o, o consumo de cigarros por jovens no Brasil, né? Ela não, ela traz de uma forma bem diferentona. Então, ela faz sempre comparações do cigarro com o carro. Ela traz comparações, por exemplo, da influência das redes sociais ou das séries com o consumo de cigarro e de drogas. Perceba que ela sempre faz abordagens assim bem diferentonas, tá? De temas mais simples, tá? Então, se eu fosse você, eu fazia, inclusive, esse tipo de manobra na hora de treinar a sua redação. Inclusive, aqui na Salinha da Mel, nós tivemos uma prova da VUNESP que foi a prova da UEA, inclusive, que caiu justamente sobre o consumo de cigarros, né, por parte da população mais jovem. E nos textos motivadores tinham exatamente as ideias que eu tinha colocado na aula de revisão, tá? E eu tinha eu tinha colocado lá no quadro, inclusive, uma situação em relação às séries da Netflix, né, e da Marvel, né, que elas assinaram lá um acordo para diminuir o consumo, a exibição, né, de jovens consumindo drogas e cigarros por causa do impacto, né,
dessas exibições na população, nas pessoas mais jovens, tá? Então, a gente acertou exatamente ali a ideia do texto motivador também, por conta disso, por conhecer a banca, por saber que ela gosta de fazer esse jogo de ideias em relação a temas mais simples, né? Porque o tema do consumo do cigarro, gente, é um tema considerado muito simples. Para muitos alunos, é um dos temas mais fáceis. O que você poderia pensar assim, nossa, colocou um tema fácil desse, todo mundo vai arrasar na redação. Não, a redação da VUNESP, não. De ela gosta de trazer é, uma abordagem diferente sobre temas muito simples, tá? Então fica de olho nessa parte na hora que você for treinar os temas, tá bom? Pega abordagens aí diferentes, pega, por exemplo, argumentos diferentes, comparações diferentes, tá? Vamos lá, o que mais eu tenho aqui? Tempo é dinheiro? Aqui a gente já entra no quê? A gente já entra, gente, nos temas mais subjetivos da VUNESP, tá? A VUNESP tem seus temas subjetivos, principalmente ali nas provas da Unifesp e tal, né? Da Unesp. E aí, o que acontece? O que eu posso fazer para trabalhar temas subjetivos na VUNESP? Você vai usar sociologia, gente, sabe? Porque, cara, como que você vai falar de tempo é dinheiro sem trazer uma abordagem filosófica, uma abordagem sociológica? Né? Muito importante você agregar isso para trazer também uma riqueza de conteúdo para a sua redação. Presta atenção no seguinte, professora, não sou muito bom em utilizar filosofia e sociologia na minha redação, simplesmente não consigo. Não consigo decorar nenhum dos filósofos. Tem repertório para usar? Tem, gente. Inclusive, tem um filme que fala sobre a relação do tempo é dinheiro, que chama O Preço do Amanhã. Gente, esse filme é muito bom. Então, assim, a gente usou como o repertório para esse eixo, né, da relação do tempo é dinheiro. Lógico, você pode usar sociologia, filosofia, por exemplo, tem poemas também que você pode utilizar para falar dessa relação com o tempo, né, com a produtividade, com a relação realmente, como é a nossa relação com o passar do tempo. Então, a VUNESP, ela vai abordar isso, gente, de diversas formas. Ela vai falar do tempo em relação à nossa pressa, né, à nossa ansiedade. Ela vai falar do tempo em relação à memória. Então, você vai estudar o tempo a partir de diversas perspectivas, tá? Então, quando você for estudar o eixo tempo para a VUNESP, tá? Isso vale para quem vai fazer FUVEST também, gente, porque lembrando, né? Bancas paulistas gostam muito de análise crítica, sabe, de ter essa, essa subjetividade, né? Essa reflexão assim bem rica, né? Nos seus textos, nas suas provas, tá bom? Então, você vai trabalhar o tempo a partir de várias perspectivas. A dica é essa. Derrubada de... Derrubar monumentos? Presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse tema aqui foi o de 2022. Não lembro qual foi o vestibular agora. Mas prestem atenção no seguinte. Esse lance de derrubar monumentos caiu em pelo menos umas 3 provas da VUNESP de formas diferentes. A mais diferentona que eu encontrei foi essa daqui, que foi de 2022, que eu acho que foi da Unesp. Não lembro agora. Que ela fala o seguinte, que ela uniu 2 eixos diferentes aqui. Ela trouxe 2 estilos temáticos diferentes. Trouxe o da pergunta e trouxe ali uma frasezinha depois mais objetiva para delimitar esse tema. Porque geralmente, ó, percebam aqui nos temas anteriores, geralmente o estilo temático da VUNESP é o quê? Ela traz ou uma afirmativa, uma frase objetiva, tá? Ou ela traz uma pergunta, ou ela traz entre isso e aquilo, né? Esse é o estilo temático da VUNESP. Isso vai aparecer tanto na sua prova de vestibular quanto de concurso.
Aqui eu achei que ela foi bem inovadora, porque ela trouxe a pergunta derrubar monumentos e logo depois ela já afirma que isso é um dilema, ó, os dilemas entre relembrar e apagar o passado. Gente, esse tema caiu pelo menos umas 3 vezes, assim, que eu lembro de provas que eu acompanhei da VUNESP. Fora as que caíram aí em concurso Brasil afora e eu não reparei, tá? Prestem atenção, isso daqui é uma dica boa. Outra prova aqui de 2023, ó. Entre os benefícios e os riscos da deepfake. Cara, tecnologia pura, o Nesp ama falar, né, de inteligência artificial, né? E a deepfake é justamente isso, gente. Deepfake que, inclusive, é, foi tema aí de um dos personagens da última novela da Glória Pérez, na Globo, para todo mundo ver. E aí acabou que foi uma das cenas que mais viralizaram aí nas redes sociais, né, gente? Por conta da novela, que falava justamente de um pedófilo que se utiliza da deepfake para alcançar crianças, e daí surgiu também o termo, né, a questão da problematização do assunto do estupro, né, com essa nova abordagem, estupro virtual. Então, percebam. Então, aqui eu tenho o lance, ó, entre os benefícios e os riscos, tá? Por quê? Porque a banca, ela deixa claro que tem benefícios. Se a banca está deixando claro que tem benefícios, você vai dizer que só tem risco? Não. Se ela está afirmando, você vai concordar com ela, que tem coisas boas. Mas o que existe entre esses benefícios e entre esses riscos? Existe uma coisa chamada controle, fiscalização. A gente não tem domínio, a gente não tem regulação, a gente não tem controle do que é utilizado para benefício e do que é utilizado para uma fraude, por exemplo. Tá bom? Então, é essa abordagem que você vai fazer. Sempre que tiver entre isso e aquilo, você já procura o que está lá no meio. Você já procura o que está implícito, o que está oculto aqui nessa frase. Tá bom? Da mesma forma que eu dei exemplo para vocês sobre a questão da cultura do estupro, né? Então, perceba, sempre vai ter uma situação oculta dentro da temática entre isso e aquilo. Use isso como dica, você vai adorar. Vamos lá. Agora eu trago para os mais ansiosos aí, que a galera concurseira é ansiosa. Gente, o que eu recebo de mensagem de concurseiro é babado. Vamos lá. Últimos temas de concursos públicos VUNESP. Presta atenção. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. Já falei para vocês que tem pouquíssimas provas de redação VUNESP, né, disponíveis na internet, né? Tem muito concurso VUNESP que não tem redação, tá bom? Então, eu trouxe para vocês os temas que eu consegui acessar a prova, tá bom? Mas tem muitos temas parecidos com o vestibular, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Qual que é a abordagem da VUNESP para concursos públicos? Olha só, já falei para você que a VUNESP tem inclinações, né, para eixos temáticos em provas de vestibulares. Só esqueci de falar um negocinho para vocês. Em provas vestibulares de medicina e em concursos para a área de saúde, em específico, eu também tenho uma inclinação maior para temas da área de saúde. Guarda isso, tá bom? Então, se você vai fazer concurso ou vestibular para a área de saúde, vai cair alguma coisa relacionada à área de saúde na sua prova de redação também, tá? É uma inclinação da banca. Ah, é sempre que vai acontecer? Não, porque é a banca que manda, não é você. Então, pode ser que no seu ano de prova, ela decida colocar um tema que ela coloca, por exemplo, em vestibulares, tá? O que eu estou falando é para você incluir esses eixos temáticos, né, da sua área de atuação nos seus estudos, né, nos seus eixos temáticos para a VUNESP, beleza? Então, vamos lá. Nos últimos concursos, peguei aí 2017, eu encontrei
A proibição de crianças em restaurantes é uma medida discriminatória? Bem recortado o tema, né? O Nesp gosta muito também, gente, de fazer análises a respeito, do público-alvo crianças, tá? Anota isso daí. Porque, olha, já caiu em vestibular o uso de telas excessivo, né, por parte das crianças, o uso de redes sociais pelas crianças. Gente, já caiu muita coisa relacionada à proteção de crianças, e aqui, no caso, a discriminação de crianças, né, gente? Porque eu acho que é discriminação, pelo amor de Deus. Se o meu filho não pode entrar no restaurante, eu vou fazer um barraco. Brincadeira, mas vamos lá, é bem por aí. Olha só, 2018, meritocracia, reconhecimento do esforço individual ou manutenção das desigualdades. Gente, esse tema, 2018, caiu agora em 2022 ou foi 2023, no vestibular paulista também, tá? Então, percebam que a VUNESP, ela gosta de fazer ali ela gosta de dar uma repetida nos temas, ela faz uma reciclagem desses temas também, faz uma mexe daqui, muda acolá, mas ela volta o eixo, o importante é que voltou o eixo, meritocracia, tá bom? A popularização, 2019, a popularização da internet ameaça o poder de influência da televisão? Gente, isso daqui caiu em 2019. Mas isso daqui também não é muito a cara da FUVEST? Fala para mim. Então, você que vai fazer aí outras bancas paulistas, perceba, a ideia da comunicação, né, da democratização da informação, essa coisa da mídia, sabe? Estuda sobre as mídias, sobre a comunicação, sobre a influência da mídia nas massas, que isso vai cair na sua prova. Se a sua banca for paulista, isso vai cair na sua prova, seja na prova objetiva ou na de redação, tá? Te prepara porque vai cair. 2020, consumo de bebidas alcoólicas nos estádios, entre o aumento da violência e os ganhos econômicos. Gente, 2020, tema quentinho. Tá caindo muito tema relacionado também ao esporte. Eu tô fazendo umas apostas aqui em relação ao quê? Em relação a apostas esportivas. Eu acho que vai ser o próximo tema aí a abordar pela VUNESP. Então, se está na sua área aí, de vestibulares ou de concursos, na dúvida, treina esse teminha lá, na nossa plataforma já tem. Na dúvida, exercita esse tema que você não vai se arrepender, de se preparar para esse eixo, tá bom? Aqui, olha só, eu tenho um exemplo aqui também de temas que a banca gosta de se inclinar. Você vai pensar aqui, não, você vai dizer, ah, que loucura. O que tem a ver isso daí? Mas presta atenção. Locação de imóveis para hospedagem em plataformas digitais. Presta atenção. Quando caiu o tema lá da VUNESP, com essa frase aqui, o aluno surtou logo aqui. Mas presta atenção que eu estou falando só do tema geral, tá? Tá? Veio antes dos dois pontos, é só o assunto geral. Qual que é o tema de verdade aqui que eu preciso focar? Entre a insegurança nos condomínios e o direito à propriedade. Gente, esse lance do direito à propriedade, do direito à cidade, gente, as bancas paulistas amam esse eixo, sabe? Então, também é atrelada a essa ideia de insegurança, a esse conceito de condomínios, estuda o conceito de condomínios que você vai ter umas surpresas muito boas, assim, você vai ficar até mais inteligente. Estuda o conceito de condomínio, né, a partir de uma perspectiva mais sociológica, né, mais crítica. Perceba o seguinte, a banca sempre vai trazer essa ideia do conceito dos condomínios e direito à propriedade, mas também vai trazer a ideia, por exemplo, de arquitetura hostil. O que é arquitetura hostil? É quando eu coloco ali obstáculos para que as pessoas elas não permaneçam naquele local. Geralmente, quem são as pessoas? Moradores de rua, usuários de droga,
Então, qual que é o lance central aqui? A banca, ela gosta de analisar o direito dessas pessoas à propriedade, o direito à cidade, o direito de ir e vir. É o direito que sempre está no centro de tudo, tá? Então, esse monte de frase que ela coloca aqui, locação de imóveis, isso daqui, meu filho, é só para dar um bug em você, só para você ficar, levar um susto. Quê? Tenho certeza que os professores da educação básica lá da Várzea Paulista, acho que foi a Prefeitura da Várzea Paulista, eu tenho certeza que eles queriam cair da cadeira quando eles viram esse tema aqui, que eles não esperavam. Eu acho que eles estavam estudando algum tema relacionado à educação, algum tema relacionado a tecnologias na educação. Quando deram de cara com isso daqui, eu acho que chorou. Rolou uma lágrima ali na prova. Se você fez essa prova, dá um oi para mim aqui nos comentários, porque eu vou adorar te conhecer. Sinta-se abraçado, tá? Vamos lá. 2022. O pedágio urbano deveria ser implantado nas grandes cidades brasileiras? Acabei de falar para você. E o tal de direito de ir e vir? Que negócio de pedágio urbano? Sabe? Vocês estão entendendo? Que é uma inclinação da banca, gente. Vai procurar isso aqui, gente. Olha só, que eu trouxe para vocês. São alguns temas de vestibulares, que, gente, a Vunesp ela organiza zilhões de vestibulares por aí. Não tinha como eu colocar todos de 2015 e todos de 2016 aqui. Ia ficar ridículo, né, esse vídeo. Mas vamos lá. Se você procurar direitinho, você vai ver que tem vários temas VUNESP para vestibulares que vão falar desse acesso à cidade, desse lance do pedágio, desse lance do conceito de condomínio, de propriedade, do lance de ir e vir. Sempre vai cair em bancas paulistas. A VUNESP adora, tá? Então, pode ter certeza, você vai ter que estudar esse tema, tá? Lá faz a sua listinha de temas, eixos favoritos da VUNESP, porque esse daqui é eixo favorito da VUNESP, tá? 2023, prova aí da Prefeitura de São Bernardo do Campo para professor. Olha só o tema: o uso das tecnologias digitais estimula ou prejudica a prática da leitura. Perceba, é uma inclinação que a VUNESP tem, em geral, para todas as bancas, mas que, por acaso, tem a ver com o cargo de professor, não é verdade? Tem uma inclinação aí para o cargo de professor. Então, é aquilo que eu falei para você. Você vai elencar eixos temáticos, tá? Eixos temáticos favoritos da VUNESP para você estudar, tá bom? Vai elencando aí os favoritos da VUNESP, que eu já falei para você aqui praticamente todos, os principais eu coloquei aqui para você, tá? Vai elencar esses aí, mas você também vai colocar aqueles que têm a ver com a sua área, né, de atuação. No caso, se for um vestibular de medicina, coloca as tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial atrelada à ideia, né, de que isso pode ajudar na medicina, né, ajudar em diagnósticos. Entende? Eu sou professor, eu vou fazer prova da VUNESP. Então, trabalho o uso de tecnologias, que é um eixo favorito da VUNESP, também para sua área, né? Para justamente você tá ali coberto, né? Você ter o treinamento adequado, direcionado para os eixos favoritos da VUNESP, mas também para os eixos da sua área, tá? Professora, minha área é a área do direito. Gente, tem muita prova de concurso da VUNESP que eles cobram estudo de caso, tá? E sempre atrelados, estudos de caso, sempre atrelados com essas temáticas aqui, com esses eixos, tá bom? Então, é importante você ficar antenado, como eu falei, é uma banca que gosta de trazer assuntos atuais, assuntos que viralizaram, né? Que estão aí em alta. A banca gosta muito disso. Deixa eu falar uma outra coisinha aqui, eu acho que isso é o último mesmo. Só para finalizar aqui, tá? Porque eu recebo muitas mensagens sobre isso. Deixa eu falar para você. Professora, a banca VUNESP só cobra tema de redação com pergunta. Não.
Tem muitos temas de redação que são em formato de pergunta, tá? Tanto para vestibulares quanto para concursos públicos. Ah, não, professora, mas ultimamente ela só está cobrando entre isso e aquilo, então eu não vou estudar tema com pergunta. Meu anjo, você está dando um tiro no seu pé. Você está fazendo bobagem. Por quê? Porque, gente, olha só. O que importa, no final das contas, não é o estilo temático, não é se vai ser uma pergunta, ou se vai ser entre isso e aquilo, ou se vai ser uma mistura dos dois, como eu mostrei aqui, né? Derrubar monumentos, o dilema é entre isso e aquilo. Perceba, a banca faz o que ela quiser. O estilo temático da banca, ele diz muito mais sobre a sua habilidade de compreensão, de interpretação e de execução dali da sua redação, sabe? Diz muito mais sobre a sua habilidade redacional do que sobre a banca, tá? Então, o que é importante você estudar? Os eixos temáticos. Eu acho que a banca só cobra pergunta. Se você fizer isso de estudar só tema com pergunta, quer dizer que se o eixo favorito, o eixo que vai cair na sua prova, ele tiver num formato que não é pergunta, você não vai estudar? Então, sabe por que que eu até fiz esse vídeo aqui, gente? Porque eu recebo muito. Gente, sério, eu tinha que fazer uma reação, um vídeo só de reação das coisas que eu recebo no meu direct do Instagram. É cada absurdo. São candidatos de concurso público e de vestibulares que tiram essas informações, sabe Deus da onde? E acreditam que elas são verdadeiras, que acha que a banca só traz estilo de frase e tema em formato de pergunta, ou entre isso e aquilo. Ah, não vai cair tal tema, só vai cair aquele. Se você já conhece a prova, se você já sabe qual é o tema que vai cair, você não precisa estudar, porque você tem um dom, querido. Você já adivinhou. Então, assim, aqui eu não estou falando com quem tem o dom da adivinhação. Aqui eu estou falando com quem é um mero mortal, como eu, que precisa estudar, que precisa treinar para passar em qualquer que seja a prova. Então, quando eu falo para vocês, tenha um pouquinho de humildade, pezinho no chão. Para de ser doido, menino, por favor. Porque senão vocês vão me deixar maluca também, sabe? É isso. Gente, prestem atenção. Só essa análise aqui, essa análise de alguns temas da Vunesp, vocês já podem perceber. A banca não cobra só pergunta, não cobra só entre isso e aquilo. Se ela quiser, ela vai misturar os dois. Então, por favor, estude, tá, gente? Isso, olha, gente, era só isso que eu queria trazer para vocês. Estava devendo esse videozinho aqui no canal. Mas, gente, é sério. Quer estudar para a Banca Vunesp? Vem comigo. Nosso acompanhamento, como eu falei para vocês, não é um acompanhamento que, eu vou fazer só para o vestibular tal. Não, nosso acompanhamento, ele é um professor particular, sabe? Acompanhamento raiz, sabe como é que é? A gente usa a tecnologia, que é bem moderna, mas é um acompanhamento raiz. Por quê? Porque você vai chegar para mim e vai dizer, ô Mel, eu vou fazer a prova tal, tal, tal. Beleza, vamos lá, a gente vai te preparar para essa prova. Então, todos os nossos acompanhamentos têm correção de redação, muitas correções, tem reescrita, sabe? Então, assim, é acompanhamento de verdade, não tem nada igual no mercado. Não tem nada igual essa linha da Mel. Então, por isso eu trouxe esse curso aqui, porque eu queria tirar as dúvidas de vocês sobre a banca Vunesp, sabe? Sobre esse lance de vestibular e de concurso. Espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se ficou com alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários que eu vou responder. Beleza? Tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo.